meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo de Torcida. Pra quem não me conhece, meu nome é Rayara Brambila e vamos aí falar sobre essa primeira rodada que ainda não se encerrou, mas que já mostrou a que veio aí a primeira rodada de jogos da fase de grupos da Libertadores. Já estava morrendo de saudade de ver a Libertadores, de ter jogos de verdade, jogos em que, né, você sente a emoção, né, do seu time tá ali podendo perder ponto, quanto isso vai impactar no resto da temporada e pá. Não vou falar de Flamengo especificadamente, eu nem sei se essa palavra existe. Não vou falar de Flamengo aqui agora, porque Flamengo, ele é um caso à parte, ele merece um vídeo só pra ele. Pra eu xingar o Flamengo, assim, de tantas maneiras, que a minutagem desse vídeo vai ficar alta se eu fizer um vídeo falando de Flamengo, mais primeira rodada de Libertadores. Dito isto, vai ter um vídeo só pra falar sobre o que foi o Flamengo nessa primeira rodada, tá bom? Surpresa pra vocês? Claro, ó, só pra reiterar, hoje é quarta-feira, ainda não jogou São Paulo e Atlético Mineiro, que podem talvez salvar a pátria aí com relação os brasileiros na Libertadores. Mas do que já aconteceu até agora, surpresa pra você, os brasileiros não terem ido tão bem nessa primeira rodada? Eu vou ser bem sincera, o buraco, né, entre brasileiros e o resto da América é tão grande que me surpreendeu, sim. O Botafogo tomar 3 em casa do Júnior Barranquilla me surpreendeu. Tá? Não que eu esperasse, nossa, o Botafogo era o time a ser batido. Não é sobre isso. É sobre o abismo que existe entre o Brasil e os outros times, mas sem coletivos, com problema com o técnico, entrar um pouco desconcentrado. A competitividade do Carioca, né, também não ajuda muito você se preparar para uma Libertadores. Então você entra às vezes com o pé um pouco mais frouxo, uma marcação que você achava que daria tempo de você dominar a bola. Já não domina mais, por quê? Porque já tem gente marcando, né? Se você, na Libertadores a gente falava muito isso. Se você não ganha na técnica, alguns países têm muito isso de ganhar na força, na posição física, na marcação. Os paraguaios têm muito disso. Uruguaios, argentinos são muito robustos. E Libertadores, você não tem tempo pra nada. Dito isto, me surpreendi com alguns placares, tá? Vamos falar aí sobre... nenhum brasileiro ganhou até agora na Libertadores, né? Isso pesou um pouquinho na minha cabeça. Não entendi por que a gente foi tão mal. Eu acho, não sei você, que é muito importante passar em primeiro lugar geral. Tem gente que não liga, que fala... decidir todos os jogos em casa não é importante. O importante é fazer seu resultado, fazer seu trabalho, fazer dever de casa, não sei o que lá. Cara, eu sou fã e já vi o Flamengo mudar, assim, situações dificílimas jogando e decidindo seus jogos em casa. Toda vez que vai sair pra fazer, pra decidir fora, já viu o Flamengo conseguir passar assim? Já vi. Né, a gente vai lembrar do jogo do Atlético Paranaense da Copa do Brasil. O Flamengo faz o primeiro jogo em casa, super bola na trave e tal, não sei o que, isso com o Dorival Júnior. E aí, muito de um jogo pegadaço, o que? 0-0. E a gente vai pra decidir fora, o Pedro vai lá e faz um gol de meia bicicleta, assim, tá? Então a gente conseguiu passar, mas que dificuldade, tá? Mas a gente vai lembrar também de um Emelec, onde a gente vai lá, toma 2-0, vem pra casa, faz 2-0 e passa nos pênaltis. Enfim, vai ter mais disso do que o contrário, tá bom? Vai ter mais disso do que o contrário. Então eu prefiro, como flamenguista, decidir em casa. Então é muito importante passar em primeiro lugar geral. Quem que já sai na frente em relação a isso, se todos os brasileiros não foram bem nessa primeira rodada? O River Plate, que mete 2-0 e já vai, né, encabeçando aí um possível primeiro lugar geral, porque o grupo do River Plate permite isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui, vamos conversar mostrando a tabela. Vamos lá, deixa eu colocar aqui no cantinho você. Vamos lá. Primeira rodada, a gente teve aí os jogos que
Esse grupo já foi todo. Colo-Colo, Cerro Porteño, foi ontem à noite, 9 horas. O Colo-Colo ganhou de 1-0, magro. Mas já sai com 3 pontos, onde o Fluminense empata na Bacia das Almas, né? No finalzinho lá. E pelo que eu vi, eu não vi o jogo, mas pelo que eu vi dos reacts dos tricolores, foi tipo assim, um jogo bem ruim do Fluminense, um jogo jogado bem abaixo do Fluminense. E que teve mais pro Alianza Lima abrir 2 do que pro Fluminense, né? Virar esse jogo. Aí, como eu falei, o grupo B, falta ainda o São Paulo jogar mais um empate. O São Paulo tem a chance de fazer 3 pontos no grupo, né? Vai jogar fora de casa também. O Grêmio, o que acontece? Veio com o time reserva porque não foi bem no estadual contra o Juventude e agora precisa, né, garantir o seu título. Então, dá um descanso para os seus jogadores e joga com o The Strongs com o time reserva. 2-0 na cabeça. O The Strongs sai na frente no grupo. Mas eu acho que também não tinha muito o que fazer. Alguém esperava que um time reserva do Grêmio, que tem... O Renato já vem falando problema de elenco. Mas eu não tenho elenco, eu reclamo. Renato é um reclamão de marca maior, mas... Enfim, como que o time reserva vai conseguir fazer frente ao time titular de outro? Porque assim, eu estou imaginando que o The Strong veio com o time titular, tá bom? Então eu imagino que seja normal esse resultado. Eu já esperava a derrota do Grêmio. Inclusive nas casas de apostas aqui, né, a gente tem esses grupinhos de aposta. As apostas eram todas sobre o amasso que seria The Strong pra cima do Grêmio. Como que eles sabiam disso? Estudando. Então já esperava esse resultado negativo do Grêmio. Botafogo jogando em casa. O único time brasileiro que estava jogando em casa nessa rodada. Eu esperava um 1-0, um 2-0, um 2-1, um jogo truncado, um jogo fechado, mas nada perto de um 3-1 pro Júnior Barranquilla, que junto com o Universitário sai na frente aí no grupo. Pode ser que esse grupo se transforme em um grupo difícil de passar, difícil de saber quem é que vai realmente passar. Digamos que na próxima rodada ganhe LDU e Botafogo. Deixa eu ver, né? Se tem como os dois ganhar. Não tem, porque os dois vão se enfrentar. Já dá um problema aí pro Botafogo, hein? Jogar fora de casa, já perdeu o primeiro jogo. Se perde o segundo, fica em último no grupo. Gente. E aí dificulta a vida. Se a LDU ganhar e o Júnior Barranquilla ganhar de novo, ainda a segunda vaga fica ali. Mas o Botafogo vai pro pote 2, né? Porque o Júnior Barranquilla vai se estabelecendo como o primeiro da chave. E é isso. Tá? Nossa, é difícil, hein? Se o Botafogo não vencer a LDU, vai começar a criar um problema aí na segunda rodada. Bom, agora vem Flamengo, que sai na frente com um pênalti, uma expulsão, né? E não consegue segurar o bendito do resultado. Não consegue segurar o resultado, né? É assim, inacreditável o que o Flamengo consegue fazer. Entregando esse jogo da maneira como foi. Como eu falei com vocês, vídeo sobre isso especificamente vai ser um vídeo só. Eu sou corneteira, né? Então já sabe. Vocês vão ter muito conteúdo aqui. Tá, Palmeiras e São Lourenço. Primeiro tempo totalmente São Lourenço. E que jogão, hein? Que jogão. Se eu tivesse que falar assim, entre os brasileiros, o que se destacou mesmo empatando foi o Palmeiras. Mesmo se destacando foi o Palmeiras. Mas o Flamengo, que é o melhor time, é o melhor elenco, é o melhor não sei o quê, o Flamengo. Vergonha o jogo que o Flamengo fez, constrangedor, de tão ruim, de tão abaixo. E o Palmeiras, com o time reserva, foi lá e fez frente ao São Lourenço. Me surpreendeu muito, eu achei que o São Lourenço engoliu esse time reserva do Palmeiras, onde todo mundo fala que o elenco do Palmeiras não é bom. Ele vai lá e consegue fazer frente ao São Lourenço, que colocou bola na trave. O Marcelo Lomba fechou o gol, né? Mas foi um jogo frontal, um jogo bem disputado, um jogo brigado. O primeiro tempo do São Lourenço, o segundo tempo do Palmeiras, sendo que na reta final o São Lourenço ainda teve chance de ganhar o jogo, mesmo, né? O Palmeiras conseguiu empatar numa jogadaça, uma batida certeira de falta do Piquerez. E aí empatou o jogo, enfim, vamos ver como vai ficar esse grupo aqui. O Palmeiras não pode
dar esse mole com esse grupo, porque esse grupo é difícil, tá? Ano passado, o Palmeiras foi com o time reserva contra o Bolívar, jogou com o time reserva contra o Petroleiro, jogou contra o time... Enfim, jogou contra o time reserva contra vários times. E ficou em primeiro geral, do mesmo jeito, que o grupo era realmente fraco. Não é o caso aqui. E se o Palmeiras der mole, ele fica até fora, né, da chave do chaveamento aqui. Então o Palmeiras não pode dar esse luxo do time reserva em todos os partidos. Por exemplo, contra o Independente do Vale fora, né? Assim, contra o São Lourenço conseguiu esse resultado, mas já podia ter saído com a derrota facilmente. Atlético joga hoje, como eu falei com vocês, e aqui começa a minha dor de cabeça, que é o time que tem a chance real de sair em primeiro lugar, que é o River Plate, já fez 2-0 no Deportivo Táchira fora de casa. Então, quando for jogar em casa, eu imagino que eu não consigo visualizar aqui quem é que pode tirar ponto do River Plate nesse grupo, tá? Porque vai lá e faz o dever de casa e pronto, acabou. Não, o Flamengo tem que fazer graça, né? Enfim, dito isto, né, demos essa geral zona aí, nos grupos. Péssimo início para quem tinha o nome no mercado, né, na América como os bicho-papões. Todos os brasileiros, tá? E isso incluindo Copa Sul-Americana também, tá bom? Atlético Paranaense, por exemplo, foi lá e massacrou uma facilidade lá. Então, assim, nos jornais aqui da Sul-Americana, ficaram falando, nossa, essa é a diferença entre o Brasil, um time pequeno do Brasil vem aqui e faz isso, faz assado e não sei o que lá. Então, assim, tem muita expectativa sobre o que os brasileiros podem realmente apresentar nessa Libertadores. Essa primeira rodada misturada um pouco com as finais do estadual pesou nas escolhas dos atletas que foram para campo. No Flamengo também pesou, tá? Mas não justifica, né, algumas decisões, algumas atitudes. A gente vai falar sobre isso no vídeo onde eu falo sobre o Flamengo, tá? E aí, o que você achou, né, desse início dos brasileiros na Libertadores? O que você esperava dos brasileiros nessa Libertadores e o que você espera daqui pra frente, porque eu acho que a segunda rodada vai ser diferente, os brasileiros vão massacrar e todos vão vencer. Eu acredito que vai ser assim, principalmente porque os jogos vêm pro Brasil, só o Botafogo que vai pra fora, se eu não estou doida, tá? Porque eu não conferi de todo mundo, mas eu acredito que quem ficou no pote 1 jogou fora de casa o primeiro jogo, porque encerra a fase de grupo em casa. Então, se o segundo jogo do Palestino, do Flamengo, ele vai jogar no Maracanã, eu acredito que os outros times também do pote 1 vão jogar em casa. Então, né, mais uma chance de melhorar aí essa pontuação. Mas eu quero que você deixe aí nos comentários, tá? Divide comigo sua opinião e o que você espera dessa Libertadores 2024. Quem vai ser o campeão? Já tem aí seu favorito? Um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo.